Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e hoje eu vou falar como que você pode saber, como você pode matar a dúvida se o seu livro é bom ou não, se o seu livro está ficando bom ou não. Essa é uma dúvida que eu recebo frequentemente em inbox, tanto no Facebook quanto também no Instagram. É muito comum escritores, principalmente em primeira viagem, terem essa dúvida, sabe? Eu tô no caminho certo, sabe? Até mesmo um colega meu já publicado, ele veio falar comigo: Bernardo, você tá lendo meu livro? Então, que eu tô escrevendo a sequência e quero saber se eu tô no caminho certo, né? Então, quer dizer, até mesmo quem já publicou o primeiro livro, às vezes fica nessa dúvida: acertei, sabe? Acertei o alvo que eu tava buscando? Então, assim, tá tudo bem em ter essa dúvida. E eu vou dar aqui 3 pontos importantes, 3 questionamentos que são úteis da gente fazer para ter assim, essa noção se o livro está ficando bom ou não, tá? Lógico que a qualidade de qualquer arte vai muito além de um vídeo que eu posso falar aqui, tá? Tem que ter também o seu olhar próprio, tá? Tem que ter a sua autocrítica também. E tem que ter também a opinião do público. Então também acho que a gente não pode abrir mão de ter, de repente, uma leitura beta. Já falei aqui no canal de leitura beta antes, inclusive. Uma das dicas que eu dou, assim, também logo de cara, para quem quer saber se o livro está ficando bom, é ter um leitor beta, alguém que deu um feedback sincero, tá? Por isso é importante publicar alguns trechos na internet, publicar contos na internet, mas isso aí é um assunto que eu já falei anteriormente. Então, confere aqui no canal, vou explicar depois sobre esses temas, sobre como começar a escrever, sobre leitura beta. Hoje, especificamente, se você está escrevendo e está em dúvida se está ficando bom ou não, 3 dicas para você conferir, passar o olho e sentir mais propriedade na sua escrita. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. Então, o primeiro passo para você conferir se o livro está ficando bom ou não você consegue resumir a ideia do livro em uma frase, tá? Por que isso é importante? A gente gosta mais do que a gente entende mais, tá? Se você já deve ter em algum momento assistido um filme ou uma série, lido um quadrinho mesmo, ou um livro mesmo, em que você ficou meio, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, e isso nos desconecta, sabe? Aí às vezes nem que você não tá entendendo, por exemplo, quando a gente fala em ficção científica, em fantasia medieval, não é nem, eu não tô entendendo o mundo, sabe? Altered Carbon, do Netflix, tem o livro Carbono Alterado, que é um livro que é denso, você precisa ler ele com muita atenção para você compreender ele, sabe? Mas não é só isso, tá? Realmente, você consegue entender qual que é a proposta desse livro, sabe? Qual que é para onde esses protagonistas estão indo, os protagonistas estão indo, para onde, qual que é o propósito do antagonista, sabe? Isso tudo é importante a gente ter com clareza, tá? Lembre-se, a gente gosta mais do que a gente entende mais. Então, escrever com clareza é fundamental, narrar com clareza é fundamental, tá? O Aristóteles, no livro Poética dele, ele fala que ele dá vários elementos narrativos e o que ele diz que é indispensável para toda a história é objetivo e obstáculo. Ele diz que toda a história tem que ter esses 2 elementos, objetivo e obstáculo. Apesar de algumas obras já terem subvertido esses pilares do Aristóteles, ainda assim é muito útil para você ter um objetivo claro e ter também obstáculos claros, tá? Então, tenta resumir a ideia do livro em uma frase, tá? Para se fazendo e fala, cara, eu tô escrevendo sobre isso daqui, resume em uma frase, tá? Se você não conseguir, é um sinal de que pode estar ficando confuso, pode estar ficando meio ali abstrato e você pode perder leitores com isso também, tá? Então é um dos sintomas. O segundo ponto é você ter um tema e um objetivo
central, tá? Então, geralmente o tema tem mais a ver assim, com a história acima dos personagens, com um mundo acima dos personagens, sabe? Por exemplo, uma crítica que eu vi sobre o filme da Arlequina e das Aves de Rapina é que o filme não acertou na temática, porque a gente vê a Canário Negro bem melancólica, a gente vê a Caçadora cheia de fúria, né, toda sombria, a gente vê a Montoya também injustiçada, só que a gente vê isso tudo sob a perspectiva colorida e alegre da Arlequina. Então, muitos acharam que não se encaixou muito bem ter uma pegada assim, um tanto sombria de um lado, um tanto sóbria e madura de um lado, mas narrada de forma muito colorida, muito divertida, muito glitter, da perspectiva da Arlequina, tá? Então, no caso, a temática acabou ficando um pouquinho ali embaçada, no caso da Arlequina. Eu gostei do filme, inclusive, tem análise aqui no canal, mas eu também preciso compreender porque a maioria do público não aderiu ao filme, tá? Então, que história que eu vejo, na verdade? Porque o público gosta de um lado e não gosta do outro. É importante ver quais são os obstáculos no caminho para a gente não derrapar nele. Então lembra, isso acontece em vários pontos, sabe? Outro exemplo aqui tá de outro universo fora do cinema. Um jogo que eu adoro é o Final Fantasy VIII, que muitos fãs não gostam porque tem uma abordagem um tanto adolescente, um tanto romântica, tá? E os fãs queriam algo mais maduro, queriam ou talvez heróis mais velhos, né, do que adolescentes, ou talvez uma temática menos romântica, porque Final Fantasy VIII já tiveram 7 antes dele, sabe? Já tinha tido outra história do Final Fantasy IV que tinha foco em romance também, sabe? Mas ainda assim era medieval, eram heróis adultos, né? Então talvez isso não tenha causado estranhamento. Talvez as duas coisas juntas rejuvenescer o público, tá? Ou rejuvenescer o elenco, no caso, na tentativa de alcançar o público mais jovem e trazer uma história de amor, ao mesmo tempo causou estranhamento. Star Wars, alguns filmes de Star Wars que o público não gosta também tem essa questão. Enfim, a temática é muito importante na história, tá? Passando uma moto aqui, maldita. Enfim, então, várias histórias que o público não gosta, muitas vezes, se você for ver a temática, ou ela não ficou clara, ou ficou embaçada, ou ela realmente errou, tá? E o objetivo no caso, mais focado na narrativa, tá? Como eu falei antes, uma forma, inclusive, de você fazer o público acompanhar o seu herói, sua heroína, seu protagonista, não importa do seu gênero, ele ter um objetivo clássico, né, cara? Ter um objetivo claro. Me olhei aqui. Quando o protagonista declara, eu estou buscando isso, eu quero isso, sabe? O Leonardo Caldela, ele disse isso na live com a Karen Soarelli, no canal Papo de Autor. E eu vejo muito isso nos livros dele. Os heróis dele sempre têm um objetivo bem nítido. O primeiro de todos, o Valen Alonde, estava buscando o assassino albino. O Warren Drake, ele queria matar o pai dele porque o pai dele desonrou a mãe dele, o pai dele era um criminoso, tá? No último livro dele, A Flecha de Fogo, o Corbin, ele quer descobrir o que é a Flecha de Fogo. A jornada dele é para descobrir o que é a Flecha de Fogo. O título do livro é Flecha de Fogo. Não só o Caldela, a Karen Soarelli, ela quer, a Gwen, do livro A Deusa do Labirinto, ela quer acabar com a escravidão em Tapista, por exemplo. Quando o leitor sabe qual é o objetivo dos protagonistas, ele tem mais chances de querer acompanhar aquela história, porque ele sabe, ele tem uma noção assim, ok, esse aqui é o que vai se concluir no final, tá? Então, ou você atende às expectativas, ou você subverte as expectativas. Mas você tem que trabalhar com as expectativas que você cria, tá? Se o final acaba tendo um foco muito diferente do que parecia que teria e o leitor se sente desnorteado, ele fica incomodado com isso, tá? Então, tema e objetivo central. Tenha um tema e um objetivo central. Tudo bem você trabalhar com outras temáticas ao longo do caminho, tudo bem você ter até vários objetivos ao longo do caminho, mas manter um tema central e um objetivo central
ajuda muito na hora de você guiar a sua história, tanto para você ter o foco que você escreve, quanto para o leitor também não se perder enquanto ele lê a sua história. Enfim, e cuidado também para não ter temas genéricos, objetivos genéricos, tá? Se você fica genérico demais, você acaba fazendo mais do mesmo. Então não vale ter também qualquer objetivo genérico, tá? Não vale ter também qualquer temática genérica. Cuidado com isso. O que me leva, inclusive, ao terceiro ponto, que tenha elementos marcantes na sua narrativa e no seu tema e no seu objetivo, tá? Quanto mais nichado, melhor, tá? Você escolhe pensa o seguinte: você quer ser o autor ou autora número 1 de um gênero, tá? Como que, por exemplo, a Rowling é a autora número 1 de fantasia, né? De escola de bruxaria, de escola de magos, escola de bruxos. Como ela se tornou a número 1 nisso? Porque não tinha ninguém mais falando disso, sabe? Então, quando você não tem concorrência, você vai ser o número 1 naquilo, sabe? E acabou que depois surgiram vários livros com escola de magia depois da Rowling. Enfim, Senhor dos Anéis, por que se tornou o número 1 de fantasia medieval? Porque também na época dele não tinha fantasia medieval como a gente tem hoje em dia. Ele foi divisor de águas. Por que o Júlio Verne é o número 1 de steampunk? Porque ele fundou o steampunk. Por que Lovecraft é o número 1 de horror cósmico? Porque ele fundou o horror cósmico. Eu não sei até que ponto eles sabiam que eles estavam ali lançando um subgênero enquanto eles escreviam, provavelmente não. Não tenta também ser o diferentão, não força amizade também, não força a barra para você ser algo único que não existe em lugar nenhum, tá? Mas é importante você buscar ter elementos marcantes e quanto mais nichado, melhor. Você tem um gênero, você busca um subgênero, tá? Fantasia, beleza. Qual subgênero da fantasia? Fantasia sombria. Já batidão também. Então, busque um subgênero, tá? Da fantasia sombria. Eu vejo isso. Eu me dá no livro, nossa, um monte de gente publicando fantasia sombria, muita gente, tá? E eu cheguei e falava, cara, olha, esse meu livro aqui, Era do Abismo, é sobre um mundo em que a guerra do paraíso do abismo chegou ao final e quem venceu foi o abismo. Então é um mundo sem virtudes, sem proteção, sem futuro, mas que mesmo assim alguns heróis lutam pelo que é certo, mesmo contra qualquer esperança. E não conheço nenhum outro mundo de fantasia medieval, nem nada, em que o mal já tem vencido, sabe? Em que o abismo venceu a guerra contra o paraíso. Eu não conheço história nenhuma que tenha feito isso antes de mim, particularmente. E quando eu falo isso, quando eu apresento isso, eu percebo no público como que, justamente por eu não tentar agradar gregos e troianos, o público fica curioso. Pô, isso eu nunca li, sabe? Um mundo assim eu nunca vi antes. Mundo de fantasia medieval tem vários, tá? Um mundo em que, e geralmente esses mundos medievais têm deuses bons e deuses maus, estão em conflito, é o que mais tem, tá? Aqui só tem entidade maligna, sabe? Só tem entidade só viciosa, só tem só o lado ruim da coisa. E, na verdade, os heróis, eles estão mais do que nunca lutando contra qualquer esperança. Não estão nem lutando contra a correnteza. Eles simplesmente não têm... Eles meio que já caíram já da cachoeira, já estão despencando já, água abaixo, ladeira abaixo já, mesmo assim estão tentando fazer algo de certo nesse processo. Então, assim, essa foi a minha forma de realmente buscar algo bem específico mesmo dentro de um subgênero. Não recomendo que você tente criar um subgênero novo, tá? Como foi com steampunk, como foi com horror cósmico, mas pega um gênero, busca um subgênero e trabalha um aspecto bem específico desse subgênero. Acho que aí sim você vai encontrar algo que vai ser de fato diferente, de fato autêntico. Então, resumindo para encerrar, quando você estiver em dúvida se a sua escrita está ficando boa, se o seu livro está ficando bom, revisa, tá?
busca ter foco, busca ser conciso, e para você alcançar isso, para você conseguir se comunicar com o seu público, se esforça para resumir a sua ideia em uma frase, para buscar essa coerência e coesão, tá? Tenha um tema e um objetivo central e insira também elementos marcantes buscando harmonia, esses 3 passos que eu apresentei aqui. Então comenta aqui embaixo qual que é o resumo em uma frase da sua história para a gente exercitar tudo isso que eu botei aqui nesse vídeo, tá bom? Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre o escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.